Nessa aula, nós vamos conversar sobre consequências naturais e lógicas como alternativa aos castigos. Qual é a diferença e como elas podem ajudar seu filho a se comportar melhor. Lembrando que a gente precisa tomar muito cuidado para que as consequências não se tornem punições e eu vou explicar ao longo desse vídeo. As consequências naturais, como a palavra natural implica, são o que acontece sem nenhuma entrada ou interferência como resultado de uma ação ou decisão. Alguns bons exemplos disso seriam uma criança que se recusa a vestir uma blusa quando está frio e quando ela chega lá fora não tem nada para vestir quando se sente arrepiada ali de frio. Ou uma criança que se esquece repetidamente de levar o dinheiro para o lanche na escola e depois fica com fome até chegar em casa. As consequências lógicas, por outro lado, e são com elas que a gente tem que ter o maior cuidado para não virar castigo, são as que são dadas a uma criança pelos pais ou responsáveis quando a criança se comporta mal ou quebra uma regra e ela tem que estar idealmente ligada ao mau comportamento. Por exemplo, uma criança que não ouve quando é instruída a não jogar bola dentro de casa e aí essa criança quebra uma lâmpada. A consequência lógica pode ser que ela tenha que desistir do dinheiro da mesada ou fazer tarefas extras para ajudar a pagar por uma lâmpada substituta. Um outro exemplo é uma criança que é instruída a não andar de bicicleta na rua, mas ela faz mesmo assim. Então, uma consequência lógica seria essa criança ficar sem bicicleta por alguns dias. As consequências, elas podem ser positivas ou negativas. Por exemplo, ir para a cama cedo fará com que a criança se sinta descansada e pronta para aprender no dia seguinte. Enquanto que se uma criança luta contra o sono, vai dormir tarde, porque fica acordada mandando mensagens para os amigos ou assistindo TV. Essa criança, no dia seguinte, ela vai se sentir grogue, irritadiça e geralmente fora de ordem, né? Então, como as consequências ensinam as crianças? Como regra geral, as consequências lógicas são geralmente a melhor escolha quando se trata de saúde e segurança de uma criança. Afinal, você não permitiria que o seu filho, não escovasse os dentes e arcasse com a consequência natural, que seria formar cáries na sua boca. Nesse caso, uma criança que se recusa ou que se esquece constantemente de escovar os dentes, seria que ela fosse tratada com uma consequência lógica, como, por exemplo, não ganhar sobremesa ou doces depois do jantar. As consequências naturais e lógicas podem ajudar a ensinar as crianças a fazer melhores escolhas e também a aprender com seus erros. Uma criança que perde o acesso ao celular por mensagens de texto em excesso, provavelmente vai se lembrar de não fazer isso da próxima vez. Ou uma criança que passou frio porque esqueceu de levar a blusa, provavelmente não vai se esquecer de levar a blusa na próxima vez. As consequências permitem que a má escolha ou o problema de comportamento se distancie da criança, porque a ação leva a uma consequência. E o foco está na escolha e no resultado, e não na criança. Então não há vergonha, julgamento ou punição envolvidos. Portanto, se uma criança não foi cuidadosa e perdeu ou quebrou alguma coisa, será perguntado a ela como ela trabalhará para substituir essa coisa, sem fazê-la se sentir mal pelo que ela fez. As consequências tiram a raiva e o castigo da equação e colocam o foco no ensino. Não há necessidade de reagir com emoção ou ficar zangado com a criança, pois a consequência é o que vai ensinar essa pessoa, essa criança, e não um discurso longo sobre o que ela fez de errado e nem gritar ou punir. Isso coloca a responsabilidade e a escolha nas mãos do seu filho. E como a gente pode usar de forma inteligente e saudável as consequências naturais e lógicas? Primeiro de tudo, precisa ser lembrado de que ameaças e punições não são mais necessárias. E aí você pode fazer uma lista de consequências que ajudará o seu filho a ver quais serão os resultados quando ele fizer más escolhas. Então, em vez de ameaças do tipo, se você não parar de chutar seu irmão agora, eu vou te deixar de castigo. Você pode simplesmente lembrar o seu filho que ele tem opções. Ele pode parar de chutar o irmão ou arcar com a consequência desse ato.
Se o seu filho expressar raiva ou ressentimento quando ele enfrentar alguma consequência, é importante que você mantenha calma e lembre-se de que essa foi a escolha dele. Não desista deixando que ele faça o que ele quer por dó ou para evitar a fadiga aí. Deixe que a consequência se encaixe no erro. Se o seu filho não pega os seus brinquedos ou as suas roupas depois de ser pedido que ele faça isso, a consequência pode ser que ele não brinque mais com os brinquedos ou com o computador ou o videogame até que ele esteja pronto para organizar toda a sua bagunça. Não há necessidade de ficar zangada ou chateada com seu filho, zangado ou chateado também, né? Pois é uma simples questão de causa e efeito. Um erro leva a uma consequência. Esqueça também o tom irônico das consequências naturais, né? Como saiu na chuva sem guarda-chuva e se molhou. E aí você fala, eu avisei. Evita isso e deixa que a consequência seja o chefe. Atenha-se também ao comportamento em questão e à escolha que seu filho fizer. Isso vai levar a um resultado. Então, tente não insistir em ações passadas ou fazer julgamentos sobre ações futuras. É importante também ressaltar que existe algumas considerações a fazer antes de estabelecer as consequências lógicas, tá? As consequências lógicas, elas devem ser relacionadas, que significa que ela deve estar ligada ao comportamento da criança. Por exemplo, se você diz assim para a criança, se você não arrumar o seu quarto, nós não iremos viajar. O quarto desorganizado não tem nada a ver com a viagem programada da família. Você não vai cancelar essa viagem. Portanto, essa consequência não está relacionada. Uma consequência relacionada seria: você só irá encontrar os seus amigos após arrumar o seu quarto. Ou, se você não arrumar o seu quarto, você não irá se encontrar com os amigos. A consequência, ela também precisa ser respeitosa, que significa que a consequência não deve envolver dor, culpa ou vergonha e deve ser aplicada de forma firme, porém gentil, e razoável, que significa que a consequência não inclui tirar vantagem e que ela é razoável tanto do ponto de vista da criança quanto do adulto. Por exemplo, a criança quer ir no parquinho, mas você não está muito afim. Aí você usa uma consequência, onde você diz, se você não fizer a lição, então você não vai no parque, a gente não vai no parque. Não ir ao parque seria uma vantagem para você, né? Ou do contrário, vocês estão em um evento para adultos e seu filho está impaciente porque ele não quer estar ali. Aí você fala para ele, olha, se você não se comportar, a gente vai embora daqui. Para a criança será super vantajoso ir embora desse lugar, uma vez que o objetivo dela é esse mesmo. E por último, a consequência deve ser revelada com antecedência, o que significa que você deve permitir que a criança saiba o que vai acontecer antes, se ela escolher um determinado comportamento. Por exemplo, aqui em casa a gente tem a regra do celular. As crianças têm celular, mas o combinado e a regra é que eles desliguem o celular às 9h30 da noite e que usem o celular para coisas boas. Então, a consequência, né, seria, caso eles ultrapassem o horário permitido do celular, a consequência seria perder o celular por alguns dias. E agora que vocês têm todas essas informações, vocês podem estar se perguntando o que usar como consequência para o mau comportamento. Eu encontrei uma lista muito legal com dicas sobre isso no site Very Well Family. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que quando a gente usa as consequências, a gente precisa lembrar de seguir o fluxo no que diz respeito à nossa lista de consequências, né? E pensar que o que funciona uma hora pode não funcionar outra hora. Então, a gente não pode ter uma lista fixa. A gente precisa sempre estar atualizando essa listinha aí e sempre avaliando os gostos e preferências dos nossos filhos, porque ninguém conhece melhor os nossos filhos do que nós mesmos. Outro ponto importante é equilibrar as consequências com o reconhecimento ao bom comportamento da criança. Assim como deve haver consequências para um mau comportamento, também deve haver reconhecimentos por um bom comportamento. Essa é uma parte importante da disciplina, né? Que é ensinar as crianças a se autorregular. E os motivadores podem ajudar as crianças a alcançar esses objetivos. Por exemplo,
você nem sempre vai estar perto dos seus filhos para lembrar que eles não podem brigar entre si, né? Então, em vez de você ficar tentando resolver o conflito das crianças com calma, a chave é que as crianças aprendam a controlar o próprio temperamento e se expressar com palavras de maneira respeitosa. Portanto, se você notar que as crianças estão aprendendo isso e estão brigando menos entre si, você pode trabalhar uma lista de reconhecimento. E quem sabe nessa lista você escolhe dar um passeio legal para as crianças, né? Ou aumentar o tempo de videogame, ou aumentar o tempo que eles passam com os amigos. Outro ponto importante é que não basta confiar apenas nas consequências. A melhor maneira de pensar sobre disciplina é se imaginar usando vários métodos ao mesmo tempo para atingir o objetivo final, que é ensinar o seu filho a fazer melhores escolhas e se comportar de maneira diferente. Portanto, além das consequências, lembre-se de que você pode usar outras ferramentas, como conversar com seu filho com firmeza, gentileza, né? Dar bons exemplos para ele, isso é importante. E não fazer a consequência por muito tempo. O período indicado, né, ao qual uma consequência pode estar em vigor, ele não deve ser superior a 2 ou 3 dias. E a última dica, antes de dar a lista aí das consequências, é não dobrar a consequência, né? Ou aumentar a consequência. Isso não vai fazer o seu filho aprender mais rápido. E agora vamos para a parte boa, a parte que interessa. O que usar como consequência? Gente, mais uma vez, a consequência ela não pode ser uma punição, tá? O que diferencia a consequência de uma punição? A consequência você combina com a criança antes o que vai acontecer. A punição é quando você decide na hora o que você vai fazer, né? Então, a gente precisa saber ter esse discernimento. Decidir junto com os seus filhos quais serão as consequências é muito respeitoso e encorajador. Quando as crianças estão cientes sobre as consequências de suas escolhas, elas tendem a cooperar mais. Uma boa ideia, né, que pode até ser virar uma brincadeirinha entre vocês, é quando você fizer a lista de consequência com as crianças, no final, todos assinarem a lista, que aí indica que todos estavam cientes do que vai acontecer. Então, vamos lá. Alguns exemplos do que pode entrar na lista de consequências. O primeiro exemplo é perder o privilégio de jogar e brincar com os amigos. As crianças nessa fase de idade escolar, elas estão desenvolvendo muitas habilidades sociais e elas querem passar cada vez mais tempo com os colegas, fazendo amigos, brincando, se divertindo. Por isso, eles detestam a ideia de reduzir o tempo que eles têm para gastar com os amigos. Outra dica é diminuir o uso de eletrônicos ou reduzir por determinado período de dias aí. Então, uma criança, por exemplo, que usou o celular de forma inadequada, ela pode ficar de 2 a 3 dias sem celular, né? Ela pode perder esse privilégio de ter um eletrônico. O mesmo com videogames, televisão ou algo ali que a criança goste muito de fazer. E sempre conversar com a criança antes, tá, gente? Isso é muito importante. No livro da Jenny Nilsson, ela fala assim que ela até eliminou as consequências lógicas dos workshops que ela faz, porque os pais estavam usando como punição. Então, mais uma vez, o que diferencia uma consequência lógica de uma punição é você fazer o combinado com a criança, o que é respeitoso ali, né? O legal é você sentar com o seu parceiro antes, ou se você é mãe ou pai solteiro, pense ali quais são os comportamentos do seu filho que mais te incomodam e que você gostaria que fosse diferente. Aí você lista ali todos os comportamentos. Depois você estabelece as consequências. E aí você reúne as crianças e você mostra a lista para elas e fala assim, para esse comportamento eu enxergo essa consequência. E você, qual consequência você enxerga? E aí as crianças vão dando ali opiniões, soluções, e elas vão estar mais cientes disso. Isso é muito legal. Então é isso que diferencia a punição da consequência lógica. Outro tipo de consequência lógica. As crianças, elas odeiam ter que fazer tarefa extra, né? Para elas isso é um horror, é um terror. Quando você manda a criança limpar o quarto, ela quer morrer, né? Então, uma boa dica é
As crianças estão brigando. Se elas estão brigando, é sinal de que elas precisam gastar energia. E qual a forma de gastar energia? Indo arrumar o quarto. Então, vocês colocam ali uma lista de tarefas que elas vão fazer quando elas estiverem brigando, né? Pode ser organizar o quarto, tirar pó, enfim. Decida aí com as crianças a melhor solução. Outro exemplo de que pode entrar ali na lista de consequências é perder o privilégio de fazer escolhas. Por exemplo, eu não sei se vocês têm na casa de vocês, mas aqui a gente tem esse negócio de cada um escolhe um filme, cada um escolhe um desenho. As crianças não gostam muito de perder privilégios, qualquer que seja o privilégio, né? Mas, mais uma vez, antes de seguir com as consequências, se lembre de pensar se elas estão sendo relacionadas, respeitosas, razoáveis e reveladas com antecedência. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima aula.